Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal que tem por objetivo alcançar vidas por meio da palavra da verdade. E hoje eu gostaria de iniciar o conteúdo fazendo uma pergunta. Qual deve ser a nossa atitude quando alguém fizer algo de mal contra nós? Perguntinha difícil, né? Mas para responder essa pergunta, eu gostaria de deixar uma mensagem que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 8, onde Pedro ele escreve que no verso 8 que é para nós sermos humildes, que é para nós sermos compassivos. No verso seguinte, no 9, que é uma continuação, ele fala que não é para pagar o mal por mal ou injúria por injúria, antes bendizei, né? Ou seja, nós termos uma atitude diferente daquela que na nossa mente deveríamos ter, né? De olho por olho, dente por dente, aquela velha história de vingança, de agir da mesma forma que agiram com a gente. Esse não é o princípio bíblico. Na verdade, isso é um princípio humano. Isso é uma coisa que, infelizmente, está dentro de nós, que nós devemos tentar não fazer isso todos os dias. Controlar o nosso eu. E no verso seguinte, no verso 10, ele fala que é para refrear a língua do mal, afastar a língua do mal. No verso 11, ele fala para a pessoa se afastar do mal, ou seja, não estar com a cabeça, com a sua vida voltada para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal. Ou também não praticar mal para outras pessoas, ou seja, se apartar disso e se aproximar do bem, fazer o bem para as pessoas. No verso 12, ele já diz o seguinte, porquê? Ele começa o porquê, que é uma explicação. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas os olhos dele estão distantes, ele se distancia, ele não ouve as orações daqueles que praticam o mal. Isso é o que Pedro fala, isso é o que Pedro escreve em sua carta. Então, a partir do momento que nós nos afastamos do mal, os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele atende às nossas orações, às nossas súplicas. Mas a partir do momento que nós praticamos o mal, estamos com a nossa vida voltada para aquilo que é mal, nos vingando das pessoas, pagando realmente o mal por mal, os olhos do Senhor não estão sobre nós. E ele, nos versos seguintes, até o verso 17, ele vem falando que é para nós colocarmos Cristo como o Senhor do nosso coração, que quem vai querer fazer algo de mal quando nós somos zelosos pelo bem? Isso ele vem realmente colocando como uma pergunta, mas no verso seguinte ele fala que mesmo que nós venhamos a sofrer por estar praticando a justiça, por estar buscando a justiça, nós somos bem-aventurados. Ou seja, fazer o bem não nos traz malefício, muito pelo contrário, só nos traz benefício. Então, isso é um relato de alguém que andou com Cristo, de alguém que realmente aprendeu diretamente com o Mestre, caminhou com ele. Mas existe também uma outra pessoa, né, que não andou junto com os 12, mas que recebeu tudo que ensinou diretamente do próprio Mestre, que foi o apóstolo Paulo. E ele também, em sua carta aos Romanos, aos irmãos em Roma, no capítulo 12, a partir do verso 9 em diante, ele vem falando sobre a questão do amor, que o amor para não ser fingido e tudo mais. No verso 20 é um verso muito interessante. Por quê? Ele fala que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo tudo isto, amontoarás brasa viva sobre sua cabeça.
Mas o interessante desse texto é que a questão de amontoar brasas vivas não é sobre a cabeça de quem está fazendo bem, mas é na cabeça de quem está recebendo. Sabe por quê? A partir do momento que você faz o bem para aquela pessoa e ela esperava algo diferente de você, esperava uma vingança, esperava que você fizesse algo de mal contra ela, aquilo ali vira um problema na cabeça dela. Ela vai ficar assim, poxa, eu esperava diferente disso, eu esperava que ela fosse fazer a mesma coisa comigo e fez diferente. E aquilo vai ficar martelando na cabeça dela até chegar ao ponto dela se arrepender do que ela fez com você ou de repente do que fez com outras pessoas. Então, nós vemos duas pessoas ensinando que nós devemos fazer a diferença, devemos ser diferentes. Não é porque estamos sofrendo com alguma coisa que nós devemos realmente fazer com que outras pessoas também sofram. Não tem necessidade, isso faz mal pra gente, isso é ruim pra nós. Mas a partir do momento que nós agimos de forma diferente, que nós somos diferentes mediante aquilo que praticamos pela verdade, isso é algo que não tem explicação, isso é algo muito bom para nossas vidas. O apóstolo Paulo também, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele também faz menção à questão de pagar o mal com o bem. Mas ele inicia o verso de uma forma bem interessante, que ele fala: cuideis para que ninguém pague o mal por mal, mas que paguem o mal com o bem. Bem sabemos que tanto a carta de Romanos como a carta aos Tessalonicenses não era carta direcionada a uma pessoa, mas era uma carta direcionada a uma comunidade, a pessoas, a um ajuntamento de pessoas que realmente é o que é a igreja, né? Ajuntamento de pessoas. Então, Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, cuideis para que ninguém pague o mal por mal, ele está falando o seguinte: se teu irmão você tiver a ponto de fazer algo parecido, algo de mal para alguém, que é para você não permitir, ou pelo menos você não jogar lenha na fogueira, porque tem situações que infelizmente as pessoas acabam ouvindo determinadas coisas e elas falam assim, não, poxa, vai lá, faz isso mesmo, ela fez isso de mal contra você, quando na verdade nós deveríamos fazer ao contrário. Nós deveríamos desestimular o ato ruim daquela pessoa. Falar assim, poxa, não faz isso. Isso é ruim para sua vida. Isso não vai acrescentar em nada para você. O que eu quero dizer com tudo isso? Mesmo que você esteja sofrendo por amor à justiça, por aquilo que é certo, não pague o mal por mal, mas pague com o bem. Ajude se for preciso. Como Paulo diz aos irmãos aos romanos, em Roma, dá de beber se tiver sede, dá de comer se tiver com fome. Não retenha nada do que você tem de bom, mas passe adiante. Aquilo que você puder fazer, passe adiante. Então, espero que essa mensagem tenha sido edificante para a sua vida, e já gostaria de adiantar aqui para vocês que no próximo vídeo eu vou estar falando sobre um tema muito interessante. Vou estar falando sobre perdão. É isso mesmo, vou estar falando sobre perdão. Foi um pedido que eu recebi de uma pessoa que é inscrita aqui no canal, e atendendo esse pedido, meu próximo vídeo vai ser falando sobre esse tema, que tem um pouco de relação com o de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo, de mais esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos postados aqui no canal. Inclusive o próximo vídeo que eu estarei postando posteriormente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por terem chegado até o final. E não esqueçam nunca,
caminhar, é preciso parar, nem pensar. Forte abraço a todos.